Caros colegas policiais civis, hoje nós estamos aqui para poder esmiuçar e detalhar para vocês os acontecimentos com relação à possibilidade que acabou não se concretizando de fazer um movimento unificado com os delegados de polícia em busca de valorização para todos os policiais civis de Pernambuco. Foi evidenciado recentemente que a ADEP, juntamente com mais 2 ou 3 associações, teriam fechado questão para lutar de forma conjunta pelo aumento, né, no salário de 33% em decorrência do aumento da nossa carga horária que aconteceu ainda no ano de 2010. Muitos colegas nos indagaram o porquê do Simpol não participar dessa reunião, o porquê do Simpol não ter topado essa empreitada. Antes de tudo, gente, precisamos deixar muito claro o seguinte: essa gestão, esse grupo é compromissado de forma inexcusável com os interesses da base da Polícia Civil. Uma base que é historicamente massacrada e que trabalha numa clandestinidade funcional desde sempre, onde nós muitas vezes temos que carregar as delegacias, carregar os institutos nas costas, fazendo de um tudo, mas esse de um tudo não está consignado em nossas atribuições, não está legalizado no papel, e é por isso que a gente trabalha, mas não recebe pelo que a gente faz, não recebe pelo que a gente produz. E desde sempre esse foi um dos nossos maiores compromissos, buscar saciar e fazer justiça com o que de fato acontece, o que de fato o policial civil de base produz, para que ele possa botar seu nome e, consequentemente, buscar valorização condizente ao que ele faz. Não é diferente em nenhum outro cargo de nenhuma outra instituição. Quem mais tem atribuições legalmente falando, mais recebe. A diferença é que dentro da Polícia Civil nós não estamos buscando mais atribuições. A diferença é que aqui a gente já faz. Aqui somos nós quem produzimos grande parte do serviço investigativo e intelectual dentro dessa polícia e não recebemos nem perto do que deveríamos receber por esses serviços prestados. Então nós estamos começando uma campanha salarial onde a discussão começou com a categoria ainda em abril. Mais de 34 assembleias foram feitas com uma pauta muito justa, muito honesta, dialogada e vinda dos anseios da categoria, da base da Polícia Civil. Quando estávamos no final do processo dessas assembleias, a ADEP nos chamou, querendo dialogar, e numa primeira reunião, juntamente com a PEMOL e com a APOC, e eles nos consignaram que não chamaram as outras associações, por quê? Porque o Simpol representava quem efetivamente e legitimamente representa toda a base da Polícia Civil. Então nós fomos para a reunião, dissemos, temos disposição porque não somos bobos, a gente sabe que no momento difícil, quanto mais pudermos aglutinar forças, mais chance nós temos de obter êxito. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, a postura dessa direção, a postura desse grupo é de não baixar a cabeça, de não sermos subservientes, de não deixarmos mais que ataques e injustiças se perpetuassem. Então fomos para essa negociação com o interesse sim de poder juntar forças, mas dentro e sempre à luz do interesse maior, que é o interesse da base da Polícia Civil. Então se a gente não entendesse que corrigir ou ilegalizar essas atribuições é corrigir o rumo de discussão salarial daqui para frente para toda a categoria, nós não estaríamos fazendo muita coisa e continuaríamos sempre discutindo o que sobra da mesa dessas castas, o que sobra da mesa das discussões com os delegados, com os peritos, com os médicos. E disse muito claramente aos delegados e aos demais presentes, a ADEP e aos demais presentes, que há sim uma necessidade urgente de toda a categoria policial civil, de delegados a escrivães, a agentes, a médicos, a auxiliares, a peritos, de haver uma evolução salarial razoável, minimamente condizente com tudo que a gente está passando e de acordo com a realidade apresentada e encontrada em outros estados. Mas que nós temos que praticar e saber praticar a isonomia. E a isonomia, ela diz que a gente tem que tratar os iguais da mesma forma e os diferentes na medida das suas diferenças. Não dá para imaginar que um fosso existente hoje entre um policial civil de base, um agente e um escrivão, que passa 24 anos para chegar em 9.070, observar que os colegas da sala ao lado, com 3 anos, saem de 9.070 e vão para 20 mil, e esse fosso não ser reconhecido como injusto por eles mesmos, e não haver um mínimo comprometimento de diminuir esse fosso. Foi isso que nós buscamos em negociação, para que pudéssemos nos juntar com a ADEP e com as demais associações, que houvesse um reconhecimento sobre a nossa necessidade, que é maior. Até porque, gente, negociar 33% em cima de 20 mil é muito mais saboroso.
negociar 33% em cima de 3.900, eu acho que o avanço fica muito aquém, né, do que nós realmente precisamos, muito aquém do que nós exercemos e muito aquém do fosso que nós precisamos diminuir, que é o fosso existente entre a base da Polícia Civil e os nossos chefes, salarialmente falando. Então, foi colocado para eles que nós não poderíamos, né, tínhamos uma linha mínima, a categoria já estava aprovando pauta e a gente não poderia simplesmente, por um complexo de vira-lata, entregar a categoria na primeira sinalização dos delegados. Afinal de contas, todos nós sabemos quem é que carrega movimentos nessa polícia, todos nós sabemos quem é que carrega o serviço dentro dessa polícia, quem é a base que faz o serviço da Polícia Judiciária Pernambucana acontecerem. E a gente não poderia aceitar que, no primeiro momento, na primeira oportunidade, numa sinalização com os delegados que, historicamente, a gente sabe que muitas vezes utilizaram a força da base para sustentar o movimento, e quando eles conseguiram negociar, deixaram o restante da base a ver navios, nós não poderíamos entrar numa discussão dessa sem amarras mínimas, sem um compromisso mínimo para acabar ou de começar a diminuir esse fosso existente entre nós e eles. Então, quando foi colocado para a DEP, que a gente até abriria mão de discussão da lei orgânica, porque é um projeto nacional, inevitavelmente esse projeto nacional, em sendo aprovado, e nós vamos lutar muito por isso, ele recai sobre Pernambuco. Mas que a gente está propondo um projeto de lei orgânica pernambucano, baseado no projeto de lei orgânica da Cobrapol. A gente disse que abriria mão disso, abriria mão da discussão sobre unificação de cargos, poderia sim discutir os 33%, mas que não abriríamos mão também da necessidade de legalizar, apenas isso, legalizar o que já acontece em cada delegacia desse Estado. Fazer com que nas nossas atribuições legalmente estivesse constando que os agentes e comissários, por exemplo, eles possam fazer encaminhamento de pedido de material de escritório para a delegacia, né? Que a gente possa assinar as ouvidas sem precisar cometer crime administrativo, infração administrativa e criminal, quando a gente põe lá na ouvida que a ouvida foi feita na presença do delegado de polícia, da autoridade policial, quando na maioria esmagadora das vezes isso não acontece. Então são coisas mínimas que foram apresentadas não como unificação de cargos, mas como legalização, agentes e comissários e escrivães de polícia. A resposta deles foi que não iriam discutir atribuições conosco porque, abre aspas, já estavam perdendo muito para a PM e não poderiam perder atribuições, senão seriam desvalorizados. E aí eu entrei e disse é exatamente isso que nós queremos, valorização, e essa valorização é por isso que nós precisamos dessas atribuições. A grande diferença é o seguinte: vocês não estão abrindo mão das atribuições porque vocês não exercem essas atribuições. Essas atribuições são de fato e de direito nossas. E é por não ter elas reconhecidas que a gente não tem a valorização devida. Tanto é que vocês não querem perder essas atribuições com medo de perderem valorização. E disse que diante desse cenário ficava impossível disponibilizar toda a estrutura do sindicato, toda a mobilização da categoria e toda a sede que a categoria tem com justiça de buscar sua valorização para sustentar movimento de quem quer que seja, sem ter um mínimo de respeito e de reconhecimento com o que nós fazemos no nosso dia a dia. O que nos foi dito aos delegados é isso aí, pelos delegados, pela DEP, que vocês vão ter que resolver isso na luta. Disse, pois é por isso que nós já estamos nos preparando para essa luta há muito tempo. Óbvio que ninguém vai deixar de discutir salário e fechar a questão, não, se vier salário, mas não vier discussão sobre legalização funcional, nós vamos não aceitar uma negociação. Primeiro, quem aceita a negociação, quem aceita a proposta do governo é a categoria, não é a direção. Então, tudo que for colocado pelo governo vai ser colocado para apreciação da base. E se ela assim o decidir, é assim que vai ser feito. Agora, não dá para entrar já com o resultado do jogo, sabendo que eles não vão aceitar que a gente ganhe esse jogo e topar jogar essa partida. Vale lembrar que na ação dos 33%, o que está sendo discutido é um direito pelo aumento da carga horária e que o Estado, o argumento dele é que aumentou a carga horária, mas tem que ser compensado com o enquadramento que tivemos em 2011 e com os aumentos que tivemos nessa época. Ou seja, o Estado deu com a mão, tirou com a outra. Deu os 33, mas tirou com o enquadramento. Grande parte da categoria, se for quando vai fazer essa conta de acordo com a decisão da Justiça, teria que, em tese, até devolver dinheiro, porque ultrapassou os 33% os ganhos que obtiveram a título de enquadramento e de reajuste. Mas a nossa base, os policiais civis mais antigos, mais de 1.000 policiais, mesmo com a decisão esdrúxula, feito essa, e que será discutida até as últimas instâncias por esse sindicato, mesmo assim, a nossa base
têm direitos, mais de 1.000 policiais têm direito a percentuais vultuosos, entre 15% e 30%, porque lembrem-se, esses colegas perderam até 5 quinquênios, cada quinquênio correspondia a 5%, então só isso foram 25% de perdas, mas os 33% do aumento da carga horária são mais de 58% de perdas, que mesmo com o advento dos aumentos da época e do enquadramento, ainda assim restam mais de 20% para esse policial receber. E lembrem-se, essa mesma ação, que foi uma tese construída pelo jurídico deste sindicato e fornecida à ADEP, à UNEP e a todas as outras associações, sem qualquer distinção, uma tese nossa. Essa mesma decisão que recaiu sobre nós, mandando compensar essas verbas, recaiu também sobre os delegados, sobre os peritos, sobre os médicos. A diferença é que o reajuste que eles tiveram na época ultrapassam em muito os 33%. Não há nenhum delegado, nenhum médico, nem nenhum perito criminal que faça jus a qualquer tipo de valor oriundo dessa ação, dentro, né, de um olhar da decisão que hoje está posta. Então, ainda assim, a proposta dos delegados é que entrássemos com a ação dos 33%, que dispuséssemos os ganhos que ainda assim são insuficientes para nós, mas os únicos que têm ganhos hoje é a base da Polícia Civil, que nós entrássemos com o nosso ganho na ação, entrássemos com a nossa disposição para mobilização, com a massa da Polícia Civil e sequer legalizássemos aquilo que a gente faz no dia a dia. Então, diante disso tudo, não poderíamos ter uma outra postura, a não ser dizer que não aceitávamos esse tipo de proposta. Não vamos carregar delegados de polícia, nem quem quer que seja, para obterem seus lucros e deixarem a base a ver navios e discutindo migalhas novamente. A nossa postura nunca será essa, será em defesa firme, consciente, mas muito firme e muito categórica em relação àquilo que é nosso, em relação àquilo que essa base da Polícia Civil produz, em relação àquilo que é nosso por direito. Não dá para admitir mais essa clandestinidade e não esqueçam, essa clandestinidade funcional, ela repercute de forma muito dolorosa em cada contra-cheque de cada policial do litoral ao sertão. É por isso que a gente vem aqui esclarecer esses fatos e deixar muito, muito bem consignado para a categoria que nós não vamos esmorecer. A nossa luta sempre foi contra tudo e contra todos e é assim que nós estamos nos preparando. Em julho, nós vamos começar a nossa grande operação padrão, a renovação da Operação Polícia Cidadã, onde nós vamos mostrar, aceitando o desafio que eles fizeram a nós. Nós vamos mostrar no dia a dia qual é o nosso valor e o quanto essa polícia ela é completamente dependente dos serviços da base da Polícia Civil, dos agentes, escrivães e comissários e demais cargos da base. É isso que tem que ficar muito claro e é para isso que nós estamos preparando. Mas não tenha dúvida, essa luta ela só acontece com a categoria unida, ela só vai lograr êxito se essa disposição que nós observamos nas mais de 34 assembleias, ela for efetivada no dia a dia. Vale lembrar que depois que o Simpol negou a participação numa tentativa de unificação que não serve para a base da Polícia Civil, a ADEP foi procurar outras associações, inclusive associações com representantes que são os causadores desse aumento da nossa carga horária. Diretores de associações que assinaram o acordo que aceitou aumentar a nossa carga horária sem R$1 de compensação e que agora aparecem como salvadores da pátria, aparecem como as pessoas que vão levar a valorização para a base da Polícia Civil. Foram elas que tiraram essa valorização, que dificultaram o nosso caminho. Então nós não podemos aceitar que nenhuma entidade queira usar a base da Polícia Civil para dar legitimidade a um movimento individual e completamente injusto, porque não reconhece o papel e a tarefa daqueles que carregam diuturnamente os serviços nas delegacias do estado todo. Então, diante disso, vamos para a nossa operação padrão, vamos manter a nossa estratégia. Se o governo não quiser negociar, a entrega de PGE está à porta, nós vamos para cima, como sempre, contra tudo e contra todos, porque nós sabemos que essa categoria unida, ela é capaz de fazer história, porque já foi assim no passado, e é assim que vai ser para frente no futuro, nós vamos continuar fazendo história. Massal. E você coloca bem, Rafael, quando diz que nós somos a mola mestra que comanda toda a engrenagem da segurança pública aqui. Nós somos, sim, os policiais e escrivães que fazemos essa polícia andar. Eu gostaria de ressaltar muito que eu estou aqui desde 1986. Todas as nossas mobilizações, seja qual seja o presidente,
à frente do nosso sindicato, no primeiro momento, os delegados nos acompanham. Contudo, no primeiro sinal, no primeiro estalo de qualquer acordo que os beneficie, chamado pelo governo, eles nos abandonam. Isso foram em todas as campanhas, sem exceção. No último acordo nosso, onde Áureo Cisneiro ainda era nosso presidente, em sua primeira gestão, fizemos um grande acordo com o governo do Estado. O maior aumento salarial da história dessa Polícia Civil, mais de 65%, e o grande sonho realizado do comissário especial em final de carreira, que era chegar ao salário em nível de delegado de terceira. Então é bom frisar que a ADEP, após a consumação do nosso acordo, a revelia, acho que nos porões do governo foi lá e acenaram com um acordo que criou o famigerado, vou chamar de famigerado e me perdoe a minha indignação, do delegado inicial. Esse que paralisa o salário do comissário especial em seu último nível. Após 3 anos, esse mesmo delegado inicial, hoje recebendo R$ 9.070,44, como recebe um comissário especial, ele salta 3 anos depois para quase R$ 20 mil. E nós ficamos lá parados. Foi essa ADEP que está aí, hoje, querendo ser a salvadora da pátria dessa ação, que ela já perdeu dos 33%, dizia aos policiais que está chamando associações que deram causa realmente a essa grande perda que nós tivemos, para dizer, olha, eu estou aqui de bom moço, eu vou resolver tudo. Mente o presidente da ADEP e mente os demais, infelizmente, companheiros de associações que se submetem a um tipo de atitude dessa, covarde para com o Simpol e para com os demais filiados dessa instituição. Tem que ficar claro e lembrar exatamente isso que Marçal falou. Não é a primeira vez que a gente se depara numa condição onde os delegados, na primeira oportunidade que tem, quando saciam a necessidade deles, vão embora e às vezes deixam o problema todo no nosso colo e ainda deixam problemas que rendem ao longo do tempo, como é esse caso. Embora não haja uma vinculação legal com o salário deles em início de carreira, é inadmissível que eles tenham feito uma negociação deixando o salário inicial deles lá embaixo para poder manter o nosso teto também embaixo. Então, diante disso tudo, acho que não dava para exigir uma postura diferente de nós, enquanto representantes dessa categoria. Nós temos muito orgulho de sermos base da Polícia Civil e mais orgulho ainda do que fazemos no nosso dia a dia. O que nós precisamos agora é receber pelo que fazemos, não é aumentar em nada nossas atribuições, sequer com eles que quisemos discutir unificação de cargos, mas o mínimo será fazer justiça com o que nós exercemos no nosso dia a dia. E é para isso que nós vamos lutar, para que possamos ter um salário condizente efetivamente ao que a gente faz, porque é isso que está em discussão. Esse fosso, ele não é admissível, esse fosso não é justificável e esse fosso nós vamos combater até que ele seja finalizado e até que a gente possa sim poder bater no peito e dizer, ganhamos de acordo com o que fazemos.